Fala, cervejeiro, tudo certo? Aqui é o Túlio do Beer King. Dessa vez eu vou trazer um material para vocês que é grátis. A gente fez uma pesquisa perguntando para os cervejeiros o que eles mais gostariam de saber em forma de mini curso grátis. E a principal dessas respostas todas, a gente fez um levantamento, e a principal delas foi como clarificar a minha cerveja. Então, estou aqui com o fone de ouvido, que tem meu microfone também. Vamos aqui para o meu computador, que vou falar para vocês. Com relação à clarificação, esse é um conteúdo grátis do Beer King, que é um mini curso grátis do Beer King, e está dividido nos seguintes tópicos. Primeiro, uma pergunta se eu devo ou não clarificar minha cerveja. Depois, as causas da turbidez. Formas de tratar isso, que são matérias-primas, processos alternativos de fabricação, cuidados com os processos, adjuntos, envasamento e após ele. Cuidados a se tomar no invase e após ele. Então, a primeira coisa é, eu devo realmente clarificar minha cerveja, porque alguns estilos são naturalmente turvos. Os mais famosos são o Weissbier, cerveja de trigo, e a Witbier, por exemplo. E tem outros estilos que são sim mais límpidos. A maioria deles, na verdade, são mais límpidos. E a gente sabe que a degustação começa com os olhos, não é? Então, sim, é bom a gente clarificar esses estilos de cerveja, para que quando chegue no cliente, ou seja uma fábrica, enfim, quem está pensando em fazer negócio com isso, ou quem está a fim de fazer por diversão, entregar a cerveja para os amigos, vender por um preço mais amigável, assim, só para pagar os custos, fazer uma rendinha extra, é legal também que as pessoas, quando recebam a cerveja, e antes mesmo de tomar, já comecem a ficar impressionadas com ela, não é? Satisfeitas. Então, como clarificar? As causas. Antes de como clarificar as causas. Na verdade, é uma causa só, são partículas em suspensão. As principais são os polifenóis, leveduras e proteínas. Tem também algumas outras, mas os principais são esses. Com relação à matéria-prima, é importante a gente escolher matéria-prima bem antes de fazer a nossa cerveja. Por quê? Tem maltes ricos em proteínas e eles tendem a aumentar a turbidez do nosso produto. Porque quanto mais proteína, mais possibilidade de elas ficarem em suspensão ou dissolvidas no nosso líquido, no nosso mosto, na nossa cerveja. E essas proteínas dissolvidas, elas podem vir a decantar depois, e além disso, mesmo que dissolvidas, podem causar o problema chill haze, que a gente vai falar mais para frente. Uma moagem muito fina vai atrapalhar também a filtragem, e além disso aumenta a área de contato entre o grão e a água, o que aumenta a quantidade de extração de polifenóis. E os lúpulos, muito lúpulo no final da fervura, também aumenta a quantidade de polifenóis. Com relação aos fermentos, os fermentos muito floculentos, eles decantam mais rapidamente que fermentos mais finos, e assim são mais fáceis de ser removidos. E a água com 50 ppm ou mais de cálcio, auxilia na decantação do fermento. Só que a água mineral ou do sistema raramente tem essa concentração, então tem que ser ajustado. Alguns processos alternativos que vão nos auxiliar a ter uma cerveja mais clara, tem o Hermes e o Rims. Para quem não conhece, então o Hermes e o Rims são processos de fabricação de braçagem, onde a gente fica filtrando o nosso mosto durante a braçagem. Então fica filtrando por bastante tempo. Assim a gente consegue filtrar melhor e como consequência, ter uma cerveja mais límpida. O processo de no sparge, que na verdade não é um processo, né? Não fazer um processo, que é não fazer a recirculação e filtragem. Algumas pessoas também falam que é bastante bom para conseguir cerveja mais límpida, porque a gente corre o menos risco de extrair polifenóis dos grãos. Quando se faz quando se lava muitos grãos, a gente pode extrair polifenóis que a gente não quer. Como consequência, o não sparge, ou não fazer recirculação e filtragem, a lavagem dos grãos, na verdade, a gente diminui a eficiência do processo. Mas, ainda assim, tem muita gente que defende essa forma de produzir cerveja como a melhor forma de se fazer cerveja. Mas a gente sabe que cerveja é gosto, é pessoal, né? Então, cada um escolhe aí o processo que mais se adapta e também que o resultado mais agrada.
E a decocção também é outro processo que o pessoal defende como uma forma de evitar ou diminuir a turbidez da cerveja. Então, sem passar pelo processo de aquecer o mosto devagarinho, né? Então, a gente tira um pedaço dele, uma quantidade X, ferve, e quando traz de volta para a panela, toda aquela mistura vai ficar instantaneamente na temperatura de equilíbrio. Claro que a parte que foi fervida vai sim passar pelo processo de elevação gradual, né? Mas esse é o processo de decocção, para quem não conhece. Alguns cuidados com os processos que a gente pode ter para evitar a turbidez da cerveja é converter todo o amido do malte em açúcar. Por quê? Porque o amido é uma molécula bem grande e com o tempo eles podem vir a decantar, ou seja, dessolubilizar da nossa cerveja, do nosso mosto. Então isso vai causar turbidez também. A parada proteica diminui o peso molecular, ou seja, vai quebrar as proteínas em proteínas menores. E proteínas muito grandes também tendem a, com o tempo, vir a decantar. A lavagem de grãos com água básica, ou seja, pH entre 5,5 e 7 é o mais indicado, porque isso dissolve menos polifenóis do grão. E não lavar muito os grãos, também para não extrair polifenóis. Se a gente fica lavando muito ele, a gente pode extrair demais os polifenóis que a gente não quer. Com relação à fervura, uma fervura forte e enérgica vai remover proteínas e polifenóis pelo hot break. E hot break é quando começa a formar espuma na fervura. É importante tomar cuidado para não deixar essa espuma vazar. Então, quando estiver fervendo, botar quando for ferver, ter na panela de fervura uma certa sobra, por assim dizer, para que possa formar essa espuma sem vazar da panela. Resfriar o mosto rapidamente também, depois da fervura, isso vai ajudar para a inoculação e decantação de proteínas de suspensão. Depois de resfriar, deixar o mosto resfriado a temperaturas bem baixas, como por exemplo 1 grau ou mais ou menos 1 hora antes de entrar no fermentador, também é bastante defendido como uma forma de melhorar a decantação das substâncias que a gente quer que decante, para quando for fermentar e tudo mais, a gente conseguir extrair elas depois. E a maturações longas e a baixas temperaturas, mais ou menos também aí 1 grau Celsius. E o trasfega, esse é o mais simples e o mais claro também. Tomar cuidado para não levar muito fermento para o maturador e para a garrafa. Com relação aos adjuntos, a gente recomenda, antes de usar os adjuntos que vão ajudar na decantação de substâncias, tentar usar as técnicas que antes foram apresentadas, que não requerem adições na cerveja, porque assim vai ficar uma cerveja mais pura, né? Mas, mais uma vez, cerveja é gosto, cada um faz como preferir. O Whirlfloc Tea ou Irish Moss vai ajudar na decantação das proteínas. O Polyclar, que vai ajudar na decantação dos polifenóis, mais indicado para cervejas bem lupuladas, porque os lúpulos também têm polifenóis. E a gelatina, que é bastante usada aqui no Brasil, que ajuda a decantar diversos tipos de substâncias. Aí, como usar cada uma dessas substâncias, desses adjuntos, é fácil, vocês podem encontrar na internet. Quem sabe mais pra frente a gente venha liberar material com relação a isso também, mas é tranquilo. E cuidados com o invase e após a ele. Na hora de envasar, então, evitar o máximo de contato com o oxigênio, porque o oxigênio vai oxidar a cerveja, além de ajudar também na turbidez da cerveja, porque ocorrem algumas reações químicas que algumas moléculas pequenas dentro do nosso mosto vão se oxidando e se ligando a outras moléculas pequenas e se transformam em moléculas grandes, e aí vão se dessolubilizar e acaba formando turbidez. E uma dica é não agitar muito, né? Clássica dica de não agitar muito. Após o invase, quanto mais resfriado a gente manter, quanto mais tempo resfriado a gente manter a nossa cerveja, melhor. Evitar choques térmicos, que também ajudam na turbidez. E manter a garrafa em pé, que é o mesmo motivo de evitar o contato com oxigênio. Porque se ela fica deitada, o contato do líquido da garrafa com o oxigênio que porventura estiver ali dentro é maior. Então isso vai aumentar a velocidade de oxidação. Se deixa a garrafa em pé, o contato fica pequeno, a área de contato fica pequena. Fica bem dizer ali o pescoço da garrafa. Com relação ao chill haze, é quando a cerveja está turva e cristalina.
mas quando a gente gela ela, ela fica turva. Isso acontece por aglutinações de taninos, proteínas e polifenóis a baixas temperaturas. Com relação a esses cuidados que já foram ditos para vocês, é provável que a cerveja não tenha esse problema de tio Reis. Então, as formas de se evitar o tio Reis são os mesmos, se evitar, de uma forma geral, a turbidez na cerveja. E após esses cuidados que eu acabei de falar para vocês, essas dicas, é bem provável que a sua cerveja não venha apresentar o problema de tio Reis. E com isso eu espero ter ajudado vocês na fabricação de cervejas caseiras, cervejas artesanais. Espero que consigam fazer cervejas bem claras. Enfim, que eu tenha conseguido contribuir para a cultura cervejeira no Brasil, de uma forma geral, independente de onde vocês estejam. Deixem seus comentários, eu quero saber se ajudei ou não vocês, se tiveram resultados positivos, se não viram resultado. Comentem e conforme as respostas de vocês, a gente vai preparando mais material para incentivar a cultura cervejeira, para facilitar o trabalho de vocês, para promover essa cultura que está crescendo no Brasil, que a gente tanto gosta e apoia. Beleza? Meu nome é Túlio, estou aqui no nome do Beer King. Um grande abraço e ótimas cervejas!